hoje a dica é diferente. Tá ligado? Então fica ligado no movimento comigo. Hoje a dica é para a segunda fase, para as provas de escrever, para as provas dissertativas e, claro, também para a prova oral. Até porque, recentemente, é impressionante o número de... como aumentou o número de candidatos reprovados nas provas orais. Acho que muito, sim, talvez por uma falta de foco, de direcionamento do estudo. Então, prova oral, segunda fase, é a dica que nós vamos ter aqui agora no Periscope. Então se ligue no movimento e venha comigo. A questão de hoje diz respeito a uma pergunta formulada no concurso do Ministério Público do Distrito Federal, concurso para promotor de justiça do MPDFT. E lá no concurso se perguntou sobre o cabimento, sobre a possibilidade de adoção do neto pelo companheiro ou companheira, tanto faz, do avô. O companheiro ou companheira do avô poderia adotar o neto? Bacana pergunta, né? Você acha o quê? O artigo 42, parágrafo 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, proíbe a adoção entre descendentes e ascendentes. Portanto, em linha de princípio, a resposta é não. Não por proibição de lei. Esta adoção está vedada pelo sistema. 42, parágrafo 1º do Estatuto. Todavia, nesse caso, nós precisamos também combinar o Estatuto com o 1595 do Código Civil. O 1595 do Código Civil é o que estabelece regras sobre parentesco por afinidade. Na medida em que o companheiro ou a companheira do avô é parente por afinidade do neto e se torna ascendente. Então, olha que pegadinha, né? O companheiro ou a companheira do avô é ascendente em linha reta, é parente por afinidade na linha reta ascendente. É ascendente por afinidade desse neto. Daí incidindo a vedação do 42, parágrafo 1º do Estatuto. Portanto, no texto de lei, a resposta é não. O caso é muito curioso, e o caso, inclusive, envolve agora uma das grandes medalhistas olímpicas da nossa Olimpíada do Rio 2016, a ginasta norte-americana Simone Biles. A Simone Biles tem uma história de vida muito interessante. Quem tiver curiosidade depois, viu? Dá uma olhadinha na internet, vai acompanhando lá as notícias sobre ela. Ela foi... a mãe dela teve destituição do poder familiar por problemas envolvendo tóxicos, enfim. Por problemas diversos, que já não são tão importantes nesse momento, pelo menos, né? Mas lá, por conta de diversos problemas, a mãe dela foi destituída do poder familiar. Seguindo a regra, que também se aplica no direito norte-americano, claro, uma regra, digamos assim, meio universal, né? De que a família estendida, sim, a família extensa, e a família estendida, extensa, são as pessoas que compõem o grupo familiar mais próximo. Tios, avós, primos. Pois é, seguindo a regra da família estendida, da família lastecida, então ela foi encaminhada, ela e a irmã, para os avós. Então o avô dela, o avô materno, terminou por acolher ela numa espécie, vamos fazer assim, à luz do artigo 28 do nosso ECA, né? No nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, seria o 28 do ECA, colocação em família substituta. Então, a Simone Biles foi colocada em família substituta com o seu avô materno. O avô e a companheira lá do avô. Daí a similitude com a questão lá do concurso do MPDFT. Bom, história bacana, né? Então a companheira do avô e o avô cuidaram dela e da irmã, inclusive obtiveram depois, olha que coisa interessante, uma autorização para adotar. E conseguiram adotá-la. Você vai dizer, Cristiano, pode? Ah, não pode, né? 42, parágrafo 1º, não pode. Não pode adotar. E não pode adotar porque o nosso estatuto proíbe. Mas, não vamos esquecer, olha a pegadinha, hein? O STJ, no julgamento do RESP, quer anotar? Se liga, vai. Anota, RESP número 1.448969, Santa Catarina. 1.448969, da belíssima Santa Catarina. Um beijo, Santa Catarina. Pois bem, no julgamento deste RESP, o STJ aplicou uma hipótese de derrotabilidade.
Eu tenho falado disso há um tempão. Fiz até uma postagem semana passada, que se você não leu ainda, corre lá, dá uma olhadinha nas redes, tanto no Instagram quanto no Face. Eu fiz uma postagem sobre derrotabilidade, sobre essas questões relativas à superabilidade. No Brasil, quem melhor trata da matéria é o professor Humberto Ávila, do Rio Grande do Sul. E Humberto Ávila sustenta essa possibilidade de superabilidade, de derrotabilidade de uma regra legal em casos excepcionais, em casos completamente teratológicos. Naqueles casos em que sai da lógica, escapa a previsão. Os norte-americanos, notadamente um grande jurista americano, Herbert Hart, o Hart chama isso de cláusula a menos que. E o que seria a menos que? Ele diz assim, olha, quando o legislador pensou na norma, ele teria escrito um parágrafo e dito assim, parágrafo único, não se aplicará esta norma a menos que algo tão excepcional, algo tão extraordinário, eu vou usar a expressão assim, um aborto da natureza aconteça. Só assim. A menos que isso aconteça, não se aplica a norma. Pois é, o STJ, visivelmente inspirado na derrotabilidade, com a ideia muito clara dessa superabilidade da norma, dessa derrotabilidade da norma, que veio chamando a atenção há mais tempo. O STJ admitiu neste RESP 1.448969 Santa Catarina uma exceção. E o STJ autorizou uma adoção de avós, de netos pelos avós. Autorizou. Em caráter excepcional, o STJ autorizou uma adoção de neto pelos avós, considerada a excepcionalidade do caso. Os avós já estavam com aquele neto, os avós já cuidavam daquele neto. Trata-se de exemplo indiscutível de derrotabilidade. Não precisa dizer, não, que a derrotabilidade é a técnica da derrotabilidade. A excepcionalidade de uma situação justifica a derrota pontual e episódica da norma. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem uma outra hipótese de derrotabilidade da norma em sede de adoção. É a questão da revogação da adoção. Você lembra comigo que a adoção é irrevogável, né? Claro. É óbvio que a adoção é irrevogável. Não dá para o adotante alegar vício redibitório da criança ou do adolescente, né? Não, essa criança veio com vício redibitório, a criança é muito chata, eu quero devolvê-la. Não dá. Por isso que a adoção é irrevogável e irretratável. Mas em Minas, uma tia adotou o sobrinho. Olha que imbróglio. A tia adotou o sobrinho e o sobrinho passou a conviver com a tia, mas sabendo que tinha mãe. A mãe estava ali, ela adotou, na verdade, só para dar um jeitinho, colocar o menino como dependente. Enfim, aqueles jeitinhos pouco republicanos. Olha só o que acontece. O filho, este sobrinho, passa a conviver com a tia que virou mãe e com a filha da tia, que é prima. Biologicamente, mas irmã juridicamente. Os dois se apaixonam. Já tiveram o primeiro filho, ela já está grávida do segundo. E aí quando eles vão registrar o filho, o primeiro já grávida do segundo, aí o oficial do cartório diz, não pode registrar não, por quê? Porque vocês são os irmãos. Aí eles dizem, não, nós não somos irmãos, nós somos primos. E primo brinca de médico, por isso que isso aconteceu e tal. Aí, o que aconteceu? No cartório eles souberam que eles eram irmãos por conta daquela adoção. Procuraram a Defensoria Pública e ajuizaram uma ação de revogação de adoção. Fantástico, né? O Tribunal de Minas revogou em face do caráter excepcional. E o Tribunal de Minas disse, a adoção é irrevogável para proteger a família. Nesse caso, ela precisa ser revogada exatamente para proteger a família. Exatamente com a intenção de proteger a família que se impõe, nesse caso específico, a revogação da adoção. Muito interessante essas situações e, claro, em situações completamente teratológicas, caráter absoluto de excepcionalidade, seria possível falar em adoção de netos por avós, em revogação da adoção, enfim, em derrotabilidade da norma. Para quem está estudando para concurso, tá? Se no seu concurso vai cair ECA, pessoal daí do TJ Rio Grande do Sul que está seguindo na segunda fase, né? Se liga no movimento, pessoal da Defensoria da Bahia, claro, ligadíssimo no movimento, Espírito Santo. Bom, para você que está indo aí estudando ECA, se você está precisando fazer uma leitura, rever, não deixa de ler o Estatuto da Criança e do Adolescente comentado dos meus amigos Rogério Sanches, Luciano Rossato e Paulo Eduardo. Não deixa de ler, tá? Estatuto da Criança e do Adolescente, da editora Saraiva. O Rogério, o Luciano e o Paulo Rossato escreveram aí, comentaram com muito
com muita precisão, e claro, professor de cursinho, né? Então ele já está ligado no movimento, sabe o que é mais importante. Então não deixa de ler Estatuto da Criança e do Adolescente, comentário de Túlio Saraiva, do Rogério Sanches. Um abraço para o Rogério, um abraço para o Luciano e para o Paulo Eduardo. Obrigado, uma ótima semana a todos. Até mais.